nosso convidado agora, no Hora do Voto, é o cientista político Rogério Schmitt. Muito obrigada por estar conosco. Essa foi uma eleição de muitos sobressaltos, né? Quebra de expectativas. Nós podemos dizer que houve uma marca na eleição 2014, nesse primeiro turno? Como você lembrou bem, essa eleição certamente não foi para amadores, né? Não está sendo para amadores, né? Ela, nesse sentido, ela lembra bastante a eleição presidencial de 89, que foi a primeira eleição presidencial depois do fim do regime militar, mas aquela vez era uma eleição solteira, ninguém sabia muito bem o que esperar, né? Agora não, agora a gente tinha já se acostumado a um padrão de disputa que parecia que seria rompido, mas aparentemente na reta final nós estamos retornando ao padrão que a gente estava acostumado, né? Essa polarização entre PT e PSDB. Agora, mas a emoção esteve muito presente nas peças publicitárias, o marketing eleitoral usou muito isso, e eu já ouvi no Jornal da Gazeta, no Hora do Voto, a análise de que foi uma campanha muito pouco politizada e de baixo nível. O senhor subscreve isso? Olha, eu acho que é muito difícil você apontar um padrão assim único, né? O Brasil é um país muito heterogêneo e são várias eleições ao mesmo tempo. O mesmo anúncio publicitário que para um certo tipo de eleitor pode ser percebido de uma forma, né? Para um outro tipo de eleitor talvez seja percebido com muito mais naturalidade. Não me parece, sinceramente, que essa eleição a campanha tenha sido muito discrepante em relação às campanhas anteriores, né? Quer dizer, talvez por nós termos aí uma disputa muito acirrada pela segunda posição, tenha dado essa impressão para quem está ali no dia a dia, acompanhando pesquisa, mas acho que para o grosso do eleitor, né, acho que essa impressão não veio tão fortemente. Agora, a questão da politização. É verdade que os candidatos de partidos pequenos, os chamados nanicos, né, que parece que é tão desrespeitoso, inclusive chamá-los assim, mas de qualquer forma, esses candidatos foi que trouxeram temas que são candentes e difíceis e que candidato que está com chance não toca e foge, que é a questão da descriminalização do aborto, do casamento civil homoafetivo, da criminalização da homofobia. Esses temas foram debatidos, eles foram apresentados. Não houve um aprofundamento, porque os três que estavam na frente fugiam desse debate, não queriam falar disso. Mas, nesse sentido, podemos dizer que houve algum avanço? Eu acho que, primeiro, podemos dizer que isso que aconteceu mostra que os nanicos, né, usando a expressão consagrada, têm também um papel importante na democracia. A gente não pode imaginar uma disputa onde apenas candidatos grandes, de grande porte, fossem realmente ter algo a dizer. Acho que essa eleição mostrou que os partidos pequenos também têm um papel importante a desempenhar na democracia brasileira, né? E mostrou também que certos temas polêmicos, como esses que você falou, aos poucos, talvez os candidatos estejam perdendo a vergonha de abordá-los, né? Porque se você for olhar também as pesquisas, com uma ou outra exceção, há um consenso muito grande no eleitorado a respeito, por exemplo, da legalização das drogas. Os eleitores são contra, né? A mesma maneira em relação ao aborto, os eleitores são contra. Há uma divisão maior no que diz respeito ao casamento entre homossexuais, né? Mas acho que essa campanha talvez tenha aberto aí uma possibilidade para ser aprofundada no futuro. Negros são a maioria da população brasileira, maioria dos trabalhadores, da mão de obra produtiva no país. Na sua observação, os candidatos privilegiaram as políticas públicas para a igualdade racial no Brasil? Ou isso aí passou batido? Não me parece que, pelo menos explicitamente, esse tenha sido um tema forte da campanha. É claro que a gente sabe que a pobreza, por exemplo, está muito associada à questão racial, né? Quer dizer, a pobreza é muito concentrada nos negros e nos pardos, né? Para usar a denominação que o IBGE utiliza. Então, de alguma maneira, sempre que alguém fala em política social, indiretamente acaba favorecendo mais as pessoas mais pobres, onde há, sim, um cruzamento com a questão racial. Mas não me parece que essa tenha sido uma campanha
racialmente definida. A questão do racismo, por exemplo, não apareceu com a mesma importância que a questão do casamento civil, da união civil entre homossexuais ou do aborto, não etc. Apareceu. Né? É isso mesmo. Bom, agora o fenômeno Marina Silva. Marina Silva apareceu depois da tragédia da morte de Eduardo Campos, porque enquanto vice ela não estava no foco. Depois é que ela, de fato, teve aí uma subida, né, acelerada na preferência de voto, tirou votos de Aécio Neves, que teve ali aquela queda tão expressiva. Depois, Marina começou a declinar. E na reta final, esse declínio adquiriu uma velocidade que pareceu incontrolável, até o resultado, pelo que disse, resultado das últimas pesquisas. Bom, o que é que aconteceu? Marina Silva foi vítima dos ataques que recebeu, principalmente da adversária Dilma Rousseff, depois Aécio também começou a atacar, com menor intensidade, mas começou. Ou Marina Silva se perdeu no próprio discurso com aquilo que ela trazia como nova política? Olha, eu sinceramente eu sugeriria uma terceira explicação. Hipótese. Uma terceira hipótese. Eu acho que essa campanha mostrou que na reta final, quem tem mais estrutura de campanha, palanques nos estados, aliados disputando os governos, o Senado, uma boa chapa de deputados, acho que é isso que faltou a Marina Silva no frigir dos ovos. Infraestrutura. Infraestrutura, logística. Quer dizer, ela não tinha uma campanha tão bem estruturada ao nível nacional como seus adversários tiveram, né? Mas o discurso, quando falava nova política, quando Marina Silva falou na independência de Banco Central, ela estava falando para a maioria do eleitorado, entende isso, o que ela queria dizer? Ela se explicou bem claramente ou esse ficou um discurso mais para a elite, digamos? Esse tema especificamente, autonomia do Banco Central, é um tema que atinge aí talvez 2% do eleitorado no máximo, né? Eu acho que o posicionamento dela como representante da nova política foi perfeito, era aquilo mesmo que ela tinha, a mensagem que ela tinha que passar, até por conta das manifestações do ano passado. Foi claro. O que eu acho que o eleitor talvez tenha chegado à conclusão é que isso é importante, é necessário, mas não é suficiente, né? Precisa ter também algum caráter mais orgânico, mais institucional na campanha, voltando à resposta anterior. Eu acho que foi isso que faltou a ela no final. Segundo turno vai ter o mesmo tom que esse primeiro turno? Olha, eu não me arrisco mais a fazer nenhuma previsão para essa eleição, frente a tudo que aconteceu no primeiro turno, né? Mas acho que vai ser uma disputa aí muito acirrada. Provavelmente nós teremos Quer dizer, aí... se houver, né? Ainda vamos tomar esse cuidado. Exatamente. Mas supondo que haja, não é? Me parece que essa será a disputa mais apertada, assim, vença quem vencer, me parece que vai ser a menor diferença aí desde 2002 para cá, por exemplo. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite.